Nanit. Vamos falar um pouquinho de Nanit, e para quem não entendeu essa parada do Nanit, ele realmente é revolucionário no sentido de otimização e trabalho e diminuição de fluxo de trabalho. Aliás, tudo que se comporta um Unreal Engine hoje para o desenvolvedor é uma facilidade exclusiva. Inclusive eles empregaram um sistema chamado Insights. Os Insights eles mostram exatamente onde está o fluxo do processador, da GPU, da memória. É uma ferramenta para otimização. Antes, o que acontece? Antes não, né? Atualmente o que acontece? O desenvolvedor precisa, no estúdio dele, ter as próprias ferramentas ou adquirir ferramentas de terceiro para chegar no nível de monitoramento mais preciso sobre o seu jogo. Agora, a Unreal Engine vai fornecer uma ferramenta chamada Insights para que o desenvolvedor consiga aprimorar o seu jogo. Se inscreve no canal que futuramente a gente vai fazer vídeos sobre Insights, já está disponível na 4.26 e nós vamos mostrar aqui com a ferramenta Insights o que pesa realmente no jogo, o que vai para o processador e o que vai para a memória. Eu ia até abrir agora, mas ele vale a pena uma live dedicada só para ele, porque realmente é uma funcionalidade extremamente interessante do ponto de vista do desenvolvedor e principalmente do ponto de vista do player, para você entender exatamente o que tecnicamente dispõe. Porque colocar uma placa no computador e medir o FPS não é porra nenhuma. Você tem que saber exatamente como os processos são divididos, e os Insights mostram explicitamente como os processos são divididos. A gente vai trazer aqui para você. Então já deixa a sua inscrição aí, aproveita e deixa o seu like aí também. Tá? E também, agora indo para Nanit. A tecnologia Nanit é a tecnologia, por enquanto, de ambientes. É importante falar que a tecnologia Nanit, até o presente momento, ou seja, até a última divulgação da Unreal Engine, ela é escaloneável única e exclusivamente para ambientes. Ou seja, para o mapa. Não para o personagem em si. Ela ainda tem uma deficiência com translucidez, ou seja, objetos transparentes. Ela também tem uma deficiência com refletividade, metalicidade, todos os componentes da computação gráfica relativos à reflexão também. E ela não trabalha nitidamente com esses ativos. No entanto, para o ambiente, ela trabalha muito bem. Aqui nós temos aí uma imagem daquele Lumen na Terra de Nanit, tá? Nessa imagem, o que nós temos aqui? Desse lado aqui, esquerdo da imagem, vocês estão vendo algum certo tipo de ruído. Isso não é ruído, isso são são os polígonos que são renderizados. Nanit tem a capacidade de renderizar um polígono por pixel. Isso chega a ser demasiadamente impressionante. Como é que funciona essa tecnologia em si? A Epic Games não distribuiu toda ainda a sua forma de funcionamento, mas o macro da tecnologia basicamente corresponde como se fosse um cloud, uma virtualização de servidores, sacou? Nanit é uma virtualização de renderização. Na verdade, Nanit cria vários pipelines, como se fossem várias pequenas GPUs virtuais dentro da GPU real. Dessa forma, se nós temos, por exemplo, no Xbox Series X, 52 núcleos computacionais, cada um com 2 virtualizações de Nanit, nós temos, teoricamente, virtualizados 64 unidades computacionais de renderização. Tá? É claro, é lógico que existem as limitações e a gente está falando de um escopo extremamente teórico, tanto é que Nanit é rodado no PlayStation 4, no PlayStation 5. Tá joia? Então isso quer dizer o quê? Que nós temos aqui do nosso lado esquerdo bilhões de polígonos. Cada risquinho desse que você está vendo é um polígono. E o que é um polígono? Nada mais, nada menos para o player, um maior nível de detalhe. Como ela atingiu isso, o desenvolvedor teve que se matar criando um código maluco. Mais uma vez, não. A Unreal Engine 5 vai priorizar o desenvolvimento fácil, mais ágil para o desenvolvedor. Segundo o diretor de arte que explicou sobre a Unreal Engine 5, tudo o que eles fizeram foi criar em AutoCAD os modelos 3D, depois eles passaram esses modelos 3D na Houdini para dar uma aprimorada, e eles não modificaram absolutamente nada, eles não diminuíram ou otimizaram, ou eles fizeram qualquer tipo de modificação de renderização para importar
dentro da Unreal. Minto, eles passaram por AutoCAD, ZBrush e depois fizeram alguns efeitos no modelo 3D com a Houdini Engine. A Houdini Engine, para quem não conhece, é uma engine gráfica de efeitos especiais para o cinema. Muitos jogos utilizam a Houdini Engine para aprimorar alguns adventos visuais, tá? E eles fizeram uma técnica de espelhamento na Houdini Engine. Então eles passaram pelo CAD 3D, eles passaram pelo ZBrush e depois passaram pela Houdini Engine. Dali, o que eles fizeram? O sistema de otimização para que esses polígonos não pesassem no jogo? Nada disso. Eles trouxeram a malha, exatamente, com toda essa aprimoração. Basicamente, se a gente for colocar aqui para vocês, vamos colocar aqui, ó, deixa eu ver, 33 milhões de triângulos, tá? Ó, que foram utilizados no ZBrush, tá? 33 milhões de triângulos eles conseguiram implementar dentro. Eles só simplesmente pegaram e importaram a imagem para dentro da engine gráfica. Dessa forma, com os virtualizadores de renderização de Nanite, eles conseguiram manter a total qualidade do objeto. E o que seria a total qualidade do objeto? Vamos colocar aqui, ó, dar uma olhadinha nos dentes aqui da estátua. Então aqui nós também temos uma posição mais inteligível aqui, mais forte sobre os polígonos. Então nós temos aqui, ó, todo o desenho, né, todo o layout que o modelador, o artista 3D, trabalhou em cima desses polígonos, e aqui nós temos todos os polígonos que ele utilizou. Dá uma olhada para chegar nessa ramificação de dente mais realista, a quantidade de trabalho que deu para o modelador 3D. Se nós fôssemos importar isso para um jogo, hoje, na concepção de geração antiga, nós teríamos que basicamente dar uma esticada em tudo isso para conseguir diminuir. Ou seja, nós teríamos que diminuir os processos de renderização, tanto de textura do objeto quanto a quantidade de polígonos, tá? E isso é um trabalho de otimização. Isso é um trabalho que dá mais trabalho ainda para o modelador 3D, para o profissional. Se a gente conseguisse colocar a imagem exatamente como foi montada num software chamado, por exemplo, ZBrush, que para quem não sabe é um software de modelo 3D, procurem, baixem a versão trial e vejam se vocês têm talento, né, com o ZBrush para fazer alguma coisa. Eu baixei, tem umas coisas da hora lá, mas eu não tenho talento nenhum artístico. Então, não saiu coisas boas. Eu entendi a técnica, mas não saiu nada do bagulho. Eu sou simplesmente... Modelação 3D, para quem não sabe, é basicamente como se fosse argila, tá? É por isso que no curso de modelagem 3D, várias vezes existe uma parte de treinamento com argila, onde o cara modela na mão. Cara, você tem que ir esticando esses polígonos aqui, ó, para ir formando o desenho. É bem complexo a parte de modelagem 3D. Então, dessa forma, você facilita. Facilita e traz esse tipo de realidade. Isso daqui foi renderizado no PlayStation 5. Isso foi renderizado no PlayStation 5. Quer dar uma olhadinha na quantidade de polígonos? Vamos dar uma olhadinha na quantidade de polígonos. Essa é a quantidade de polígonos que nós temos dentro. Cada cor aí representa uma quantidade de polígonos, cara. É impressionante isso ser renderizado em um console, mesmo um console de nova geração. Dessa forma, deixa eu voltar aqui, nós estaríamos de verdade na Next Gen quando nós colocássemos uma cena exatamente detalhada e rica como essa dentro de um jogo. Vamos dar uma olhada aqui, ó, em mais imagens impressionantes. Essa imagem também é da Tech Demo, rodada no PlayStation 5, tá? Onde nós temos aí qual é a intensidade desse tipo de tecnologia. Então, o que nós temos nessa estátua aqui? A capacidade de Nanite, além dos polígonos com a sua virtualização de renderização, nós temos 8K de texturas e nós temos 24 texturas de 8K. São 8 texturas por material de malha, ou seja, nós temos a textura aqui, que pode ser o dorso, a cabeça, o escudo, nós temos aqui os pés. Cada personagem possui 8 camadas de textura, cada camada dessa em 8K, total de 24 texturas 8K. Replicado por 500 estátuas que estava colocável, chegava o número superior a 16 bilhões de polígonos na tela. Isso é tudo renderizado no PlayStation 5.